Fala família, meu nome é Victor Nunes, trazer mais um vídeo aqui para o canal, no canal Yoski Vinícius, né? Primeiramente sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula, né? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana depois do último vídeo. E vamos falar hoje de clima versus o tempo, né? Dentre fatores geográficos, depois também a gente vai discutir outros fatores, as camadas atmosféricas dentro do tempo e outros fatores geográficos, correntes marítimas, latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. Separei em 6 tópicos para depois a gente concluir com as camadas atmosféricas, né? Então bora lá. Primeiro ponto é a gente tem que diferenciar clima e tempo, né? A gente não sabe nenhuma definição nem do um nem do outro. Bora separar agora ele em dois. O tempo, por exemplo, na cidade onde você mora, por exemplo, vamos supor que de manhã você acorde e a temperatura, né, esteja amena, né, vamos supor que 10 graus. E de tarde suba bem bastante e chega até uns 25. Então, durante isso aqui, que vai ser um fator climático, né, ou seja, a temperatura da sua cidade, ela vai variar bastante, né? Começou de manhã 10 graus, subiu para 25. Dentro do tema, né? Dentro disso daqui, né? Da nossa temperatura, vamos supor que a umidade subiu bastante, né? Aliás, diminuiu. A umidade diminuiu ao passar da manhã para a tarde. Então, dentro desse clima, né? Que vai ser um clima com temperaturas amenas, né? Bastante abaixo de 30 graus, né? E supor que no fim da noite volte a baixar e chegue até os 15, a umidade dessa região onde você está vai ser um pouco mais elevada, né? E o tempo é um estado momentâneo dentro desse dia. Supor que de manhã, como estava 10 graus, supor que estava chovendo. Então o estado momentâneo é o tempo. O tempo está chuvoso, está ventando muito. De manhã estava nessa situação. E com a virada para a tarde, esse tempo ele alternou. Porque a temperatura subiu, a umidade abaixou. Então, vamos supor que a chuva tenha parado e que o sol tenha chegado com um pouco mais força. Ou seja, o sol, né, o céu que estava nublado, né, por exemplo, que estava nublado, mas estava mais ou menos, estava chovendo, ficou nublado, o sol apareceu e a temperatura subiu, né? Então, o tempo ele vai ser uma análise dentro desse clima geral, que é importante observar que o tempo, apesar de ser, se você conseguir concluir, né, o que é o tempo, o tempo que é um estado momentâneo, né, você olhou para o céu, você já viu o que é o tempo. O clima, você vai demorar nessa análise do tempo, por exemplo, entre várias décadas, né, em uma cidade, uma região que alterna muito, talvez você precise de muito mais tempo do que em outra região onde o clima, onde o tempo já parece bem definido, tem um roteiro para o dia. Um grande exemplo vai ser, por exemplo, se você olhar as regiões do Brasil. Por exemplo, no Nordeste, ele vai ter um clima um pouco mais definido do que em outras regiões. Até porque na maior parte do ano, você vai observar que esse tempo vai faltar muita chuva na maior parte da região, né? Por exemplo, onde a gente falou no vídeo do Nordeste, uma região onde a chuva é escassa, não tem muita chuva, praticamente na maior parte do ano, né? Nas grandes depressões, inclusive a gente vai falar daqui a pouco, né? Vai ser uma região que vai ter um clima mais bem definido, então o estudo dele não vai demorar muito tempo, né? Não vai ser tantas décadas, mas um estudo ali de 30 anos vai ser o suficiente para tantos pesquisadores e os cientistas dessa região definirem um clima para esse local, né? E dando continuidade, agora que a gente já falou um pouco sobre o tempo e sobre o clima, bora falar das massas de ar, né? O que é as massas de ar? Quando as massas de ar, as nuvens, elas vão começando a se formar, né? O vento ele vai se espalhando. Por exemplo, no nosso querido Brasil, onde a maior parte da água está concentrada lá na Amazônia, que é uma região onde é quente e úmido, quando as massas de ar elas se formam lá, elas vão tender a se transformar numa chuva. Mas é importante definir dois tipos de massa de ar, né? Por exemplo, uma massa de ar que se forma no oceano, em torno da água, ela já vai ter uma umidade elevada por estar nascendo em cima da água. Agora, no continente, onde dependendo da região onde ela vai começar a se formar, por exemplo, na região nordeste, no interior, talvez ela se forme a nuvem sem a umidade, né? Então,
quando os ventos eles vão se espalhando, né, as massas de ar vão se formando dentro da nuvem, elas vão, dependendo do ponto de origem delas, elas vão se formar de uma maneira. Como eu falei, no oceano vai ter mais umidade, os ventos vão ser mais fortes e vai nascer uma nuvem, né, vai se formar uma nuvem carregada com chuva. No continente, outra história, dependendo de onde se forma, uma história contrária, né? Sem a água que a gente imagina. Outro ponto, antes da gente ir para os geográficos, a previsão do tempo. A previsão do tempo ela é o quê, né? Quando a gente escuta nos jornais, seja na televisão, seja no rádio, seja em qualquer tipo de telecomunicação, ou talvez até uma análise do seu amigo, tentando prever o tempo, seria isso, né? Uma temperatura, vai vir uma temperatura máxima disso, mínima daquilo. Hoje vai chover, hoje não chove. Durante essa parte do ano o inverno vai ser seco, o inverno vai ser chuvoso. O verão talvez seja com temperaturas a menos, diferente do esperado. Isso vai ser a previsão do tempo. A importância dessa previsão do tempo, né, da gente tentar adivinhar, né, o tempo, só que devido aos fenômenos da natureza, dentre as massas de ar e os próximos que a gente vai falar, vai ser alternado. Não, o clima e o tempo ele não segue um roteiro. Apesar de haver grandes semelhanças, não vai ser exatamente igual. Eles não vão definir um cotidiano perfeito, né? Como a maioria das pessoas tentam na vida delas, né? Eles não têm um roteiro, uma análise bem colocada para fazer tudo em cada momento, em cada horário. Então, dito isso, a previsão do tempo, quando a gente tenta adivinhar ela, seja para não haver, ou talvez haver, alguma alterância, né, dentro do nosso próprio cotidiano. Quando a gente sai, por exemplo, a gente vai sair de casa 16 horas. A gente vai sair de casa 16 horas, 4 horas da tarde. Aí no jornal saiu que ia chover justamente, por exemplo, de 15h30. Se a chuva ela vai começar de 15h30 e eu tinha um horário planejado para sair de 4 horas, eu já não vou sair mais. Dependendo da pessoa que você seja, as pessoas tendem a sair menos na chuva, né? Você pode evitar tomar um resfriadinho aí na cara, né? Então, não só um exemplo para o seu cotidiano, como também é importante para os agricultores, como eu falei, que eles vão saber, vão ter uma noção e vão tentar gerar uma análise, né, a partir do ano. Se a partir de outubro até novembro vai vir um volume de chuvas meio adequado, né, para a plantação, eu vou plantar entre outubro e novembro. Agora que se seja outra suposição, se não venha a chuva ou venha um nível tão elevado que quando passe leve minhas plantas, obviamente eu não devo plantar, o que evita ter um prejuízo, né? Também não é só para agricultura, pecuária, para os animais, como é importante no seu cotidiano, como também dentre outras atividades econômicas, até mesmo na cidade, né? Por exemplo, se eu vou voltar para aqui, né? Se eu vou abrir a minha loja de 13 horas, né, 1h da tarde, se eu vou abrir minha loja de 1h da tarde, as pessoas elas vão estar saindo, né? Obviamente, 1h da tarde, vai ter passado do horário de pico já, né? Então, talvez as pessoas procurem mais minha loja. Só que no jornal saiu que ia chover de novo de 12h30. Então, se vai chover de 12h30, a gente seguindo o que a gente baseou, né, na última questão, talvez procurem menos. As pessoas vão sair menos e até com um volume massivo de chuva não saia ninguém. Então, dito isso, a importância da previsão do tempo e o que é ela, vamos para os fatores geográficos agora, né? As correntes marítimas, que vai ser um pouco tanto afetada como as massas de ar, como vai ter uma semelhança bem grande com ela. As massas de ar, né, os ventos fortes que se carregam, formam as nuvens. As correntes marítimas, as massas de água que se formam nos oceanos, vão ser bem importantes, tanto para os rios como para as bacias oceânicas, né? As massas de água, quando elas se formam um grande volume, elas vão se juntando, elas vão correndo
ao redor dos oceanos, né, as bacias oceânicas. Por exemplo, o nosso grande rio Amazonas, né, o nosso maior rio que a gente tem aqui no Brasil e o segundo em maior extensão no mundo, só que o maior em volume de água, a maioria das águas que saem lá desde o Peru até a saída para o litoral brasileiro, elas vão em direção ao Nordeste, quando elas chegam na Europa. Então essas massas de água, elas são importantes e essenciais na mudança do clima, porque, por exemplo, quando essas águas elas chegam lá na Europa, ela sai do Brasil, vai lá no Nordeste. Quando elas chegam na costeira europeia, né, a maioria dos países que recebem essas águas, que são banhados por elas, recebem na sua costa, essas águas elas vão tender a diminuir a temperatura, independentemente do relevo, de outras características geográficas dessa região, elas vão tender a diminuir a temperatura dessas regiões. E outra coisa, a água ela vai ter uma diferença do vento. Essas massas de ar, quando elas se formam, dependendo de onde elas se formam, elas podem vir com umidade ou não, essas nuvens. Já a água, independentemente de onde ela se forme, né, da onde a água venha, ela sempre vai vir com umidade. Ela não vai vir em forma gasosa e nem em sólida, vai vir líquida. Ou seja, independentemente de onde ela se formar, ela vai diminuir a temperatura do clima. Ou seja, essas massas de ar, elas podem vir com umidade ou não. Ou seja, elas podem tanto diminuir como aumentar a temperatura desse local. Dito que é clima e tempo, massa de ar, previsão do tempo, correntes marítimas, latitude e altitude é o tema de agora. Então, por exemplo, para a gente falar dela, a nossa latitude, né? Vamos supor que a gente tenha nossa Terra aqui, né? Vamos supor que isso aqui seja o globo. A latitude, né? A divisão em vários ângulos da Terra, né? Que vai formar vários trópicos. A linha do Equador, que vai ser o principal, vai estar aqui no meio. Então, o Brasil, né, o Brasilzinho aqui, mais ou menos aqui no centro do globo, ele, próximo do Equador, ele vai ser afetado. Mas de que forma? Quando o Sol, agora já falando do sistema solar em um todo, né? Quando o Sol ele chega, quando essa parte do Brasil ela se vira para o Sol, em vez de estar totalmente ao contrário dele, né? Quando ele se vira de frente para o Sol vai afetar diretamente na linha do Equador, o centro da Terra. Esse centro aqui, ó, essa região vai ser a mais afetada, onde o Sol vai chegar, os raios solares vão chegar com mais constância. Onde o que a gente vai falar daqui a pouco, né, que no caso é todo o ozônio e o campo magnético da Terra vai ser mais afetado no ponto central. Então a altitude, esses lados da Terra, né, onde a Terra ela é cortada no meio, essa latitude da esquerda, porque no caso a Terra é cortada no meio, né, da esquerda para a direita, vai ser importante, como eu falei, né, os raios só vão chegar com mais constância. Aqui no Brasil, que é um país que está ali literalmente no meio, né, cortado ao extremo norte, aquela região mais ao norte do Brasil mesmo, que vai estar acima da linha do Equador. Apesar da maior parte estar para baixo, a maior parte do Brasil está abaixo da linha do Equador, vai estar, de mesmo modo, muito próximo a ela. Então, as temperaturas, onde o Sol chega com mais força, vai tender as temperaturas serem mais altas. Tá aí a importância dela na alteração do clima e no tempo. E a altitude. O que é a altitude, né? A gente viu que a latitude, a Terra, né, cortada da esquerda para a direita, vai chegar com mais constância nas partes centrais. E, obviamente, quanto mais para cima ou mais para baixo, a chegada do Sol vai chegar com menos força. Ou seja, essas regiões, né, vai chegar com temperaturas mais amenas. E a altitude, vamos supor que a gente tem um solo aqui. Aqui, comparado ao nível do mar, vamos supor que isso aqui, esse solo, né, essa região, esteja a 100 metros acima do nível do mar. Ou seja, ainda seria considerado uma planície. Nem está abaixo da linha zero do mar e nem está muito acima, né? Onde essas regiões, fala das correntes marítimas de novo, essas regiões onde
muito abaixo da linha zero, quando essas correntes marítimas elas chegam, impactam nesse litoral, elas vão tender a inundar essas regiões, tá? Então é bem perigoso. Tá aí descrito na previsão do tempo a importância da gente saber o que é que vai, tentar pelo menos saber o que é que vai acontecer, para que a gente se previna até de morrer. Então, nessa região onde a altitude é de 100 metros acima do nível do mar, há chuvas, por exemplo, na região nordeste, onde as planícies elas estão mais caracterizadas no litoral, né? O litoral praticamente inteiro da região nordeste é uma planície, um pouco acima do nível do mar. Essa região e as massas de ar, as correntes marítimas vão chegar com força, apesar de elas não estarem abaixo da linha zero, mas vão estar um pouco acima, né? Vai ser uma região que quanto mais para cima, né? Nessa questão da altitude, quanto mais para cima, as temperaturas mais para baixo vão ser. Quanto mais próximo do céu, né? Vai se encontrar mais umidade, onde as massas de ar vão estar mais próximas, dentre a água em forma de gasosa, né? Vai estar mais próxima. Quanto mais para cima, as temperaturas mais abaixo vai estar, né? Mas aqui, por exemplo, aqui se forma uma depressão, está abaixo da linha zero. 0 metros, está abaixo, 0 metros no caso, a linha do mar, está abaixo de 0 metros, né? Está abaixo da linha zero. Essa região, aqui por exemplo, denominada depressão, né? Por exemplo, as depressões sertanejas, mais para o interior, né? Por exemplo, uma região mais interior, né? Do Nordeste, uma cidade, por exemplo, Caicó, que é onde os que Vinícius mora, né? Mais abaixo, aqui vai estar mais distante das massas de ar acima. Ou seja, a temperatura aqui vai ser bem mais alta. E, por exemplo, aqui, né? Na região Nordeste, vamos supor que tem um planalto aqui. Aqui tem um sistema que é o real do Nordeste e que vai ser bem complicado para essa região aqui onde vai existir muitas secas. Porque se as nuvens de chuva que se formam no litoral vêm por aqui, quando elas vão subir, né, passar por aqui por cima do planalto, essas regiões que vão estar bem acima de 100 metros, ou seja, aqui vamos supor que esteja a uns 1000 metros acima do nível do mar, bastante alto, né? Quando as nuvens carregadas de água vão passar por aqui, elas vão acabar se perdendo, a água vai ficar pelo caminho e essa região que está abaixo da linha zero vai ficar cada vez mais sofrendo com essa altitude baixa. Então, a gente já sabendo no que é que a latitude e a altitude afeta, né? Bora falar agora da maritimidade e da continentalidade. Então, bora lá. A maritimidade, vamos supor que aqui seja um oceano e aqui, a partir dessa linha daqui, seja a cidade. Aqui seja a cidade e aqui o litoral, né? As praias, a praia esteja aqui o oceano e para cá a cidade. A maritimidade vai ser o seguinte, esse processo. A água, a umidade, aliás, que vem do litoral, a umidade, né, que vem do litoral, ela se forma durante o dia e vem em direção da cidade. A partir da noite, essa umidade que vem para aqui vai voltar em forma de vapor. O que é que vai acontecer? A umidade que essa cidade recebe pela manhã vai fazer com que as temperaturas abaixem durante todo o dia e de noite, quando ela evaporar e voltar para o oceano, as temperaturas de noite sejam elevadas na cidade. Obviamente nem tanto, né? Até porque chuvas já podem ter sido carregadas, derramadas nessa região e vai diminuir a temperatura, né? Pode ter chovido aqui, se choveu as temperaturas, obviamente, apesar de subirem, né? A noite não vai ser tanto. Agora, a continentalidade, né? Ela vai ser um processo contrário. Vai acontecer justamente o contrário. A umidade que está na cidade e vai para o oceano, lá, no caso, nesse processo, a cidade que vai mandar essa umidade para o oceano, as temperaturas aqui, elas vão se elevar. E no oceano vai acontecer o contrário. Então, é recomendável que você esteja na praia para aproveitar, né,
essa temperaturas mais frias da praia, né? Porque se aqui na cidade está muito quente, eu vou para a praia aproveitar. Então, e de noite, o processo é o contrário. Então é bem provável que chova de noite. Porque quando a água ela evapora, que estava aqui durante o dia, ela vai voltar. E quando ela volta, dessa vez o que aquece é o oceano. E quando os ventos fortes e frios que vêm para a cidade, provavelmente chova aqui e talvez de madrugada chova na cidade. E é bem importante esse processo, né, como eu falei, que afete, né, as temperaturas, obviamente vai afetar. E sabendo disso, tantas regras, tantas leis construídas, elaboradas nessas cidades, vai se determinar uma distância, né? Se o prédio, por exemplo, um prédio, né, que é bem alto, um prédio aqui bem altão, perto das vias costeiras, quando essa umidade, o processo da maritimidade agora, ó, presta atenção, quando essa umidade que vem do oceano para aqui, ela bate no prédio, ela não vai passar para o resto da cidade. É por isso que é bem importante essas leis que determinam uma distância bem mais para dentro da cidade, dentre shoppings, prédios, hotéis, né? Motéis também, dentre outros vários tipos de construções altas, que sejam mais construídas para dentro da cidade, para que não afetem esse processo, que é bem importante na maritimidade e a continentalidade para afetar o clima e o tempo, fatores geográficos. Então, já explicado todos esses 6 tópicos, bora falar do último ponto, as camadas atmosféricas. Dentro do nosso espaço geográfico que a gente conhece, tudo aqui na Terra, do nosso nível, né, zero, do zero até a troposfera, que vai ser entre, por exemplo, 16 quilômetros, 16, 12, 13, tantos quilômetros, mas dentro um torno de 10 a 15, né? Ou um pouco mais de quilômetros do zero até o fim da troposfera, né? No caso, 16 quilômetros, ou um pouco mais ou a menos, vai ser onde a gente vai encontrar 75% de ventos, chuvas, os elementos da própria atmosfera, né? Que afetam o nosso clima e o nosso tema, que inclusive a gente acabou de falar, né? Então, mais acima da troposfera, dentro do campo magnético da Terra, a maior parte do ozônio, no caso que vai formar uma camada de ozônio, né? Acima da Terra, vai ser na estratosfera, que vai ser importante as camadas de ozônio, para que quando os raios, vai ser um solzinho aqui bem bonito, quando os raios solares cheguem aqui na Terra, eles batam nessa camada de ozônio e voltem esses raios ultravioletas, né, que vai existir diversas classificações para eles, dentre os mais fortes vão ser rebatidos e pouca parte deles vai chegar na Terra, que no caso vão ser os visíveis, o que a gente vê aqui literalmente no chão. E no caso, nessa camada de ozônio, né, de tanto dessa linha zero para cima, que vai ser mais ou menos uns 900 quilômetros, da exosfera para cima, não vai ter limite, né? Vai ser infinitamente, mas para cima vai ser tudo exosfera, que vai ser quando chega o limite do espaço sideral aqui na termosfera. A mesosfera, né, não vai existir nada tão de especial, como a gente acabou de mencionar, mas que quanto mais para cima, né, até chegar na termosfera, no caso a linha dos 900 quilômetros, quanto mais para cima, quanto mais altitude, né, vai se encontrar mais vento, dentre outros elementos naturais que afetam no clima do planeta, quanto mais para cima, menor vai ser a temperatura. Diferente da exosfera, que quanto mais para cima, mais vai existir um aumento da temperatura, a partir da perda dos ventos e os outros elementos naturais que não vão existir da exosfera para cima, né? Vai ser na termosfera onde vai percorrer as ondas de radiotelefonias, né? Ou seja, antes da gente falar da aurora boreal, que eu destaquei aqui, essas radiotelefonias, essas ondas, né, vai ser no caso
por exemplo, o lançamento dos satélites, eles vão estar em torno dessas áreas aqui da termosfera. No caso, bastante, né, quase 1000 quilômetros para cima de onde a gente está. E a aurora boreal vai ser a interação química, né, saindo um pouco da geografia para falar de química, a interação entre os gases da atmosfera com os raios solares, vai ser também bem importante essas reflexões, né, que vão causar aqui no redor da estratosfera, na camada de ozônio, que, por exemplo, o CFC, que vai ser o mais importante quando eles afetam, né, a camada de ozônio, que vai gerar o aquecimento global, dentre outros eventos que a gente pode até trazer em outro vídeo para falar dos problemas ambientais, que quando eles se encontram, né, a interação entre os gases da atmosfera e os raios solares, vai causar essas reflexões chamadas aurora boreal na termosfera. Então, a partir desses eventos, né, onde vai se encontrar a maior parte dos elementos naturais, 75% deles na troposfera, onde a gente está, né, 16 km, né, um raio de 16 km para cima, vai ser a troposfera, a gente vai encontrar 75% desses elementos naturais que vão afetar dentro da pressão atmosfera, precipitação, precipitação e outras causas, né, que a gente vai ver aqui no nosso planeta Terra. Essas camadas vão ser bem mais importantes. E o destaque é que quanto mais para cima, nessa altitude até chegar na termosfera, quanto mais para cima, menor vai ser a temperatura. E a partir da exosfera para cima, onde não tem limite, que mais ou menos num raio de 1000 quilômetros, daqui para cima não tem limite. E aqui, quanto mais para cima, maior também vai ser a temperatura. Então, o vídeo de hoje foi esse, onde a gente debateu, né, as camadas da atmosfera e na outra parte, os outros elementos naturais que a gente encontra no planeta Terra dentro do clima e o tempo. Foi essa a aula de hoje. Então peço que vocês deixem um like, deixem um comentário parabenizando o meu trabalho, se inscrevam aqui também no canal, é bem importante para que a gente continue crescendo, evoluindo e trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço.